Sorry? And you don't want to correct yourself because you know it's it. No. Camera, I take it. Give me the camera, please. Go. Let's go. I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Ora boas malta, vamos então aqui gravar o ponto break para amanhã, para dia 2 de 5 de 2023. São vários jogos que temos para amanhã. Temos os quartos de final do circuito feminino e temos basicamente todos os jogos masculinos. Começamos o programa a avaliar o dia de hoje. Tivemos metade dos underdogs a ganhar os seus respectivos jogos, tanto do lado masculino como do lado feminino. Para quem tem metodologia para explorar essas odds mais desastradas, seja a conciliar com over, seja a conciliar com handicap, deu-se bastante bem hoje. Por acaso foi um dia que não consegui ver nada de muito valor, pelo menos dentro daquilo que é o meu perfil de apostador e dentro daquilo que são os métodos que eu utilizo, mas houve pessoas que claramente conseguiram e fico contente que tenham conseguido lucrar e passar essa mensagem. Começamos aqui, o primeiro jogo do dia será o Karen Khachanov contra o Andrei Rublev. Demasiado favoritismo, na minha opinião, para o Andrei Rublev. É verdade que tem feito excelentes torneios em terra batida. Em Monte Carlo, na Bósnia, também conseguiu fazer um bom torneio, mas apanha aqui um Karen Khachanov, que é verdade que tem o dobro das horas em corte, vem de uma vitória extremamente exigente frente ao Bautista Agut por 7-5, 4-6 e 6-3 em 2 horas e 55 minutos. Um jogo onde vai ter ido para o qualquer depois do Bautista Agut ter feito 6-4 e o público veio à loucura. A verdade é que depois fisicamente o RBA acaba mesmo por não conseguir ter stamina suficiente para aguentar a intensidade do jogo do Karen Khachanov. Um Rublev que venceu sem grandes dificuldades o Nishioka, um 6-2-7-5, um segundo set onde claramente o Nishioka tentou tudo, mas enfrentou várias situações de break, pelo menos tanto no 2-1 como no 3-2 ele acaba por fechar, mas enfrenta breakpoints. O Rublev que principalmente no segundo set não teve situações assim, não teve nenhum breakpoint contra, teve 4 a favor, só converteu, que foi o suficiente para ganhar em 7-5. Em termos de confronto direto, em Monte Carlo, esses dois jogadores se defrontaram e o Rublev venceu por 7-6 e 6-2. Eu estou à espera de um jogo mais difícil do que o sugere para o Andrei Rublev. No entanto, como tem metade das horas em corte, acaba por ter aqui se calhar mais disponibilidade física para aguentar um jogo mais exigente, um jogo mais longo. Em contrapartida, o Karen Khachanov sabe que tem aqui 2 sets para tentar resolver o jogo. Acho que quanto mais o jogo se estender, quantas mais horas o Karen Khachanov estiver em corte, vai perder alguma precisão e peso de bola, e isso poderá favorecer e facilitar a vida ao Andrei Rublev. A pensar nisso, estou a pensar aqui num jogo mais curto do que se calhar a maioria está à espera. No entanto, em termos de valor, é difícil precisar o que é que realmente vale a pena aqui, porque os handicaps a favor do Karen Khachanov são muito curtos, pequenos, para aquilo que poderá ser e para aquilo que foi, por exemplo, Monte Carlo. Claro que aqui as condições de jogo até, de certa forma, acabam por favorecer os dois jogadores, porque são dois jogadores intensos, gostam de velocidade e gostam de aceleração, mas estou a pensar aqui, honestamente, no Andrei Rublev e over 18,5. Pensar pelo menos num 6-4, 6-4 e vitória do Rublev. Minha sugestão aqui então é um 80 Andrei Rublev e over 18,5. A pensar em 2 sets ou em 3, mas que o Rublev acaba por levar a melhor entre os dois. Depois passamos para o Munar contra o Altmaier e aqui acho que o mercado está a oferecer uma odd bastante interessante para o Munar. O Munar que venceu o Arnaldi por 6-3, 3-6 e 1-6. Já o Altmaier venceu o Hoffman por 7-6 e 6-3. Um primeiro set com break contra break. Depois claramente o Altmaier foi mais inteligente na sua estratégia e no tie-break oscilou muito menos e conseguiu ganhar no tie-break. Segundo set, claramente um Hoffman que não conseguiu impor a sua estratégia, também muito ligado emocionalmente ao que tinha acontecido no primeiro set, e o Altmaier acabou por saber aproveitar da melhor forma. Em termos de confronto direto, 2 vitórias para o João Munar, uma em Buenos Aires em 2021 e outra mais recentemente no Roland Garros do ano passado, onde o Munar ganhou por 2-1. A minha modesta opinião aqui, o Munar, principalmente com o fator público, e o público tem sido bastante participativo e invasivo muitas das vezes,
E acredito que aqui o fator público poderá deixar claramente o Munar muito mais solto no corte, e parece-me que aqui vamos ter um jogo também interessante, e aqui a minha sugestão de aposta acaba por ser o João Munar e o over 16,5, que neste momento está um 70, está um bocadinho mais alto do que aqui, acredito, pelo menos em 18 jogos e a vitória do Munar, por isso o 16,5 acaba por ser uma boa linha para nós, por isso 1,70 João Munar e 16,5. Depois vamos passar para o jogo do Karatsev contra o Medvedev, um jogo claramente entre russos, eles que se resolvam. Temos aqui um Karatsev que venceu um bom Alex de Menor em 2-1, em 2 horas e 17 minutos, 3-6, 6-4 e 4-6. O Karatsev era visto como underdog, mas provou que está de volta e com o seu melhor ténis. Depois tivemos também o Medvedev a ganhar um Shevchenko, um bom Shevchenko, 22 anos, a mostrar grande qualidade, grande talento, grande potencial. E o Shevchenko em determinada altura foi uma bomba relógio, principalmente no terceiro set, e o Medvedev ali a tentar encontrar a combinação para desarmar a bomba relógio do Shevchenko. No entanto, foi um jogo difícil, e o Medvedev, depois de ganhar o jogo, acabou por, na entrevista em corte, acabou por dizer que o público espanhol, muitas vezes por jogadores que são mais expressivos, deixam as emoções vir à flor da pele, e principalmente batem com a raquete ou expressam ou têm um comportamento se calhar para o público mais inadequado, o público reage muito e acaba por empobrecer esses jogadores. No entanto, o Daniil Medvedev, uma das características que ele tem, que acaba por ser admirável por parte de quem acompanha o ténis, é a capacidade que ele tem de abstrair do ruído exterior. Ele foca-se muito em si e naquilo que tem que fazer, e isto pode ser aqui muito importante, mesmo com o Karatsev. Em termos de mercados, honestamente vejo que é um jogo mais difícil do que o outro gera, naturalmente. Eu aqui, tal como fiz no jogo anterior, vou na vitória do Daniil Medvedev, e aqui a possibilidade de ser um jogo mais curto. Por isso eu aqui, a pensar principalmente também nos desgaste do Karatsev, prevejo um jogo mais curto do que o que se gera. Eu aqui vou no menos 12,5 do Daniil Medvedev. Está a 1,90. Aqui a minha ideia é claramente, os dois jogadores sabem quem será o próximo adversário, ou qual será o possível adversário, e o possível adversário vem do jogo do Fritz contra o Zhang, apenas será o Fritz. Por isso aqui eu acho que os dois jogadores vão pensar em resolver o jogo o mais cedo possível. Também a verdade é que o Medvedev tem um estilo de jogo desconcertante, singular no circuito, e em terra batida parece-me que vamos ter aqui um jogo ou que pode ser decidido no 2-0 para o Karatsev, ou então no 2-0 para o Medvedev. Honestamente não estou a ver aqui um terceiro set, e também 2 tiebreaks também não acho assim tão provável, porque em termos de resposta ao serviço, em termos de serviço, eu acho que o Daniil Medvedev pode dar aqui uma boa resposta, e pode querer também mandar calar o público espanhol, e vão ter que levar com ele na próxima fase do torneio. É um jogo que parece-me que pode ser interessante e ao vivo, principalmente para perceber como é que o Karatsev recuperou fisicamente do jogo contra o Alex de Menor. Vai aqui enfrentar um jogador que já não vai haver surpresas, e é interessante até que em termos de confronto direto o Karatsev levou melhor sobre o Medvedev. O Medvedev ganhou a última vez em Maiorca, perdeu em Roma em 2021 e perdeu em 2016 e 2014, mas isso já foi há muitos anos. De lá para cá o Medvedev desenvolveu-se muito enquanto jogador, e mesmo o seu estilo de jogo acaba por ser muito confuso, e é difícil do jogador adversário ler qual é a intenção do Daniil Medvedev. Aqui vou ficar no menos 12,5 apenas por isso. Prevejo um jogo mais curto do que o mercado insiste, e parece-me que o Karatsev também tem capacidade para ganhar em 2-0, e ter aqui capacidade para aproveitar também o Daniil Medvedev, que deixou muitas horas em corte, um jogo onde o Shevchenko podia ter eventualmente ter ganho, teve oportunidades para isso, mas vai ser essa a entrada,
No entanto, depois eu vou estar a seguir o jogo e depois posso entrar em alguma entrada complementar durante o jogo. Depois temos ainda um jogo do lado das mulheres, ao meio-dia, jogo da Sheriff contra a Zabalenka, e acho que a Sheriff vai ficar por aqui. No entanto, uma excelente participação no Mutua Madrid, venceu a Georgie, a Georgie acabou por desistir, venceu a Kalinina, venceu a Carolina Garcia, venceu a Mertens. Em situações normais, podíamos dizer que a Sheriff já estaria em casa a assistir o resto do torneio. A verdade é que muito por uma jogadora que tem superado ela própria neste torneio, mesmo contra a Mertens, foi um jogo muito difícil para um lado e para o outro. Fisicamente, claro que a Mertens depois acabou por quebrar, mas foi um jogo com alguns breaks ali em zonas muito perigosas, mas a Sheriff manteve sempre segura e muito à boleia do seu serviço. Principalmente no terceiro set, ela subiu subiu do segundo set de 36% de pontos ganhos no primeiro serviço para 67%. E a verdade é que foram dois jogadores que, principalmente no segundo serviço, aqui quase mais de metade dos jogos já era ponto da adversária. No entanto, teve uma estratégia melhor para lidar com o break que teve, uma estratégia melhor em menos maior pressão. Salvou 6 em 17 dos breakpoints que teve contra, já a Mertens salvou apenas 5 em 12. E em termos de resposta, principalmente a Sheriff respondeu melhor e soube aplicar melhor a estratégia e soube claramente tirar a Mertens da sua zona de conforto e explorar claramente a parte física que sabia que a Mertens ia quebrar, principalmente no terceiro set. A Zabalenka passou quase por cima da Andreeva. A Andreeva, uma miúda que surpreendeu-me pela positiva, uma jogadora que tem 16 anos, jogou um bom torneio, mas pronto, aqui já o desafio já era maior do que se calhar é a capacidade e a frieza de tomar melhores decisões, e a verdade é que ela própria disse que sentiu-se tonta quando enfrentou a Zabalenka, porque é muita intensidade, é uma jogadora que neste momento também está num grande momento de forma, e aplicou um 6-3, 6-1, e a verdade é que no primeiro set as coisas podiam ter sido mais fáceis até para a Zabalenka, mas pronto, acabou por ser ali break contra break logo no jogo, porque a Zabalenka teve a subir para 2-0, mas acaba por não confirmar. No segundo set não houve muito a dizer, mas a Zabalenka que sabia da importância de resolver o jogo o mais cedo possível. Depois já aqui contra uma Sheriff, que será o primeiro jogo entre as duas. O mercado dá claramente favoritismo à Zabalenka, perfeitamente normal. Se calhar esta podia estar aqui a um 30, podia aceitar isto, mas também a diferença é tão grande nesta superfície. É uma superfície que claramente vai dar vantagem à Zabalenka e ao estilo de jogo que ela gosta de jogar. É uma Sheriff que vimos problemas contra a Garcia, vimos problemas contra a Mertens, e aqui vai ter muitos problemas, e acredito que a Zabalenka poderá resolver o jogo muito rapidamente em dois sets. Olhando para os mercados, não há muito a dizer. O mercado prevê um jogo claramente curto, em 2 sets, eu também prevejo. Agora, aqui é difícil de tocar um 4,5 ou 5,5 para a Zabalenka. No dia menos bom, esse mercado fica logo em má situação. O mercado que eu vou aqui adotar vai ser uma Zabalenka menos 12,5, a pensar que a Sheriff não tem competitividade não tem jogo para igualar o da Zabalenka, e em termos de pré-live não há muito mais a fazer. É um jogo que se calhar vale a pena ir para live, vale a pena correr esse risco. No entanto, acho que poderá ser um jogo sem grande história, a não ser que a Zabalenka apareça num dia onde cometa muitos erros não forçados, onde a Sheriff joga o jogo pelo jogo, não está muito preocupado com o resultado, e aí pode se tornar uma jogadora mais perigosa, mais fluida, e a conseguir ler e antecipar-se aquilo que será os movimentos e a estratégia do adversário. Mas em condições normais será aqui uma vitória curta da Zabalenka, por isso menos 12,5, 62 é a única entrada em pré-live que eu posso recomendar nesse jogo. No entanto, em live, para quem vir o jogo, pode pegar aqui um 18,5, pensar no 6-4, 6-4, por exemplo, mas estou convencido que poderá haver aqui um 6-2, 6-3, algo desse tipo.
Depois passamos para o Borna Choric contra o David Fokina. David Fokina que despachou o Rune, um bom jogo. Jogo extremamente longo, 3 horas e 6 minutos, 7-6, 5-7 e 7-6. O Rune que no terceiro set teve ali um momento que podia ter aproveitado, porque quando o adversário faz 6-5, o Rune teve 0-30 e podia ter dado break e depois sair para 7-5. Acabou por não acontecer, acabou por perder depois no tie-break em 7-5. E aqui acho que o David Fokina vai ter muitas dificuldades, principalmente pela questão física e pelas horas em corte. Já o Borna Choric surpreendeu o Roberto Urcás, que era visto como favorito para o mercado, mas já tínhamos dito que esse Urcás, nesta superfície, nessas condições, ia ter muitos problemas contra o Borna Choric, e a verdade é que perdeu em 2-7-0, 7-6 ou 6-3, uma grande vitória do Borna Choric. Em termos de confronto direto, fizeram apenas um jogo entre ambos, ainda no Worlds do ano passado, e o David Fokina ganhou por 2-1, 7-6, 0-6 e 5-7. Olhando para estas odds, não posso concordar com a do David Fokina, por mais que o fator casa possa ser decisivo em muitos momentos e possa ser ali uma bengala, muitas vezes para o David Fokina se manter concentrado e motivado, mas o Borna Choric está a jogar muito bem e parece-me ter aqui um estilo de jogo que poderá incomodar bastante a estratégia e neste momento a dinâmica física e tática do David Fokina. O David Fokina é um jogador mais intenso, um jogador que gosta de bater muito forte no fundo do corte, serve bem, é verdade, mas depois tem ali algumas mecânicas, principalmente a subida à rede por aí fora, já não gosto tanto. Contra o Rune muitas vezes ganhou pontos à rede. Depois é um jogador que, o Borna Choric também é um jogador que gosta de acelerar, sente-se confortável no seu serviço. Acho que podemos ter aqui um jogo bem mais comprido, bem mais difícil do que o oxigênio para o David Fokina. No entanto, em termos de handicap, não vale a pena explorar muito. O menos 3,5 está a 1,70. O problema é que por exemplo, um 6-4, 6-4, um jogo resolvido em 2 sets, por exemplo, uma diferença de 2 jogos, tirando a possibilidade de haver um tie-break. Essa linha está comprometida e acredito que sinceramente não gosto muito desta possibilidade. Em termos de mercados aqui é muito difícil, porque eu considero que o Borna Choric pode vencer esse jogo, mas também vai depender muito daquilo que for capaz de principalmente lidar nos momentos de maior pressão, lidar com o público, principalmente quando estiver a servir para não perder ou a servir para fechar o set. Pode sentir alguma pressão vinda das bancadas, que o público faz questão de participar. Em termos gerais e em termos de longo prazo, vou ficar no over 22,5, 87. No entanto, aceito que é um jogo por ao vivo, porque esta odd aqui pode valer a pena. Essa odd aqui do Borna Choric, a 2,52, a longo prazo parece-me ter muito valor. Eu vou ficar no meio termo e vou pensar que vai ser um jogo, tal como se verificou no único jogo entre os dois, em Miami, ainda no Wells, desculpem, onde o David Fokina ganhou, mas foi preciso suar, foi preciso ter ali algum momento mais estressante para ganhar em 2-1, e aqui aceito isso, e acredito que poderá haver um 7-5 com um tie-break e depois um 6-4, por isso vou aqui no 22,5. Seguimos para o jogo do Taylor Fritz, que vai enfrentar o Zhang que está a viver um conto de fadas. Venceu ainda hoje o Kaminori por 2-1 em 2 horas e 11 minutos. Perdeu o primeiro set por 6-3, mas depois em 2 tie-breaks conseguiu levar a melhor sobre o Kaminori. A verdade é que isto foi um jogo muito, muito difícil, porque tanto um jogador como o outro, principalmente o Zhang no segundo set, teve ali pelo menos 2 jogos de serviço onde podia ter sido breakado. Teve no 2-1 e no 3-2. Já o Kaminori já não teve esses mesmos problemas. Se a gente for ver estatisticamente, o Kaminori não teve nenhum break contra no segundo set, o Zhang teve 5. No terceiro set, a mesma coisa, nenhum dos jogadores teve breakpoint, que foi basicamente serviço. Chega ali à zona do tie-break, pronto, e o Kaminori, com alguns erros não forçados e com alguma precipitação em tentar ganhar o ponto o mais rapidamente possível para depois ganhar alguma vantagem, tanto física como emocional,
acabou por cometer erros não forçados. O Zenk foi mais paciente, foi mais inteligente quando tinha que ser e acaba por levar a melhor. Do lado temos aqui então o Fritz que venceu o Garim 2-0, 1-6, 1-7-6. Muito bem o Fritz no primeiro set. No segundo set um jogo mais difícil. O Garim também subiu um bocadinho o seu nível, começou a estudar melhor o adversário, começar a variar mais o serviço e também a variar em termos de spin e de profundidade de bola, e fez um jogo diferente do que fez no primeiro set, e o resultado acabou por ser mais justo em termos de resultado. No entanto, vitória 2-0 do Fritz, uma boa vitória. Fritz, um dos jogadores que tem evoluído muito nesta superfície, no geral, tem evoluído bastante. Primeiro jogo entre os dois. E aqui, mesmo reconhecendo toda essa capacidade do Fritz, não podemos menosprezar aquilo que o Zhang tem feito. O Zhang deixou os jogadores muito interessantes para trás, em condições normais, e se a gente fosse ligar às odds e fosse apenas por os nomes, podíamos dizer que este Zhang provavelmente já contra o Shapovalov já estaria em casa. No entanto, passa o Shapovalov em 2-1, passa a Kamenori em 2-1. Agora, são muitas horas em corte. Basta ver que no jogo do Shapovalov foi 2 horas e 17, aqui contra o Kamenori foi 2 horas e 11, o Fritz, por exemplo, contra o O'Connell 1 hora e 54 minutos, e aqui contra o Garin 1 hora e 33 minutos. Há aqui uma vantagem, é mais ou menos 1 hora ou menos 40 minutos de diferença física entre os dois. Olhando para este fator, prevejo que mesmo que seja um jogo mais longo, o Fritz vai ter uma vantagem física e também em termos mentais, porque é um jogador que está muito mais por dentro daquilo que é preciso para ganhar o Masters 1000, ou pelo menos para chegar longe, porque o Fritz já tem feito isto e é um jogador que tem marcado presença em fases adiantadas. Na maior parte dos torneios ele participa, tirando quando teve algum problema físico, mas é um Fritz que está a jogar talvez o seu melhor ténis, e por isso tem aparecido muitas vezes em fases adiantadas. Olhando para essa possibilidade, eu aqui vou pôr a Taylor Fritz a ganhar o jogo e menos de 21,5. Aqui a minha ideia será a vitória do Fritz, porque é algo que é natural, menos 21,5, a pensar, mesmo que seja um 6-4, 6-4 ou algo do tipo, pode ser interessante. É que não vou para os handicaps, porque o handicap é um mais 4,5. O Zhang é um jogador, principalmente o primeiro set, ele entra com algum nervosismo. É um jogador que demora até conseguir aquecer, como a gente costuma dizer, até começar a impor o seu ténis. Por isso, pode acontecer o mesmo que aconteceu ao Garin. O Fritz entrar todo o gás, aplicar ali um resultado demasiado pesado no primeiro set, e aí o Zhang ter mais dificuldade em recuperar. Porque o Fritz oscila muito menos em termos de ténis do que, por exemplo, o Kamenori. O Kamenori começa a falhar uma bola, duas, já começa a entrar em pânico, já começa a duvidar na próxima bola, já começa a tentar mexer um bocadinho com o seu jogo. O Fritz já é mais pragmático. O Fritz falha uma bola, mas continua a tentar, porque sabe que é através da repetição que vai conseguir atingir o seu pico de sucesso. E acredito que aqui isto poderá ter um impacto muito grande. Por isso aqui, na minha opinião, vou Taylor Fritz em menos 21,5, mesmo achando que esse Zhang pode, num dia bom, complicar a vida ao Fritz. Mas já como eu disse, acho que o primeiro set vai ser crucial, e acho que o Fritz é um jogador que normalmente entra já bem preparado e sabe aquilo que quer. E depois lá está, o próximo jogo do Fritz contra o Zhang é, como eu já tinha dito ainda há pouco, vai ser do vencedor do Karatsev contra o Daniil Medvedev. Por isso acredito, como tinha dito em relação a esse jogo, vai ser muito importante aqui os jogadores resolverem, neste caso o Fritz tentar a vitória pelo maior número de jogos possível. E ao longo prazo parece-me que o Fritz a maior parte das vezes vai ganhar por 2-0, e não acredito que exista tie-breaks, ou se existir alguma, o outro set será muito mais curto, um 6-2, 7-6, por exemplo. Depois passamos aqui para um jogo que acaba por ser a reedição do ano passado deste torneio de Mutua de Madrid, jogo entre Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. O Carlos Alcaraz o ano passado ganhou por 2-0, 1-6-3 e 6-1. Já se prontaram de lá para cá
em Roland Garros e o Zverev vingou-se e ganhou 3-1 por 6-4, 6-4, 4-6 e 7-6. No entanto, aqui o Carlos Alcaraz tem uma derrota nos últimos 10 jogos frente ao Sinner em Miami, depois de ter ganho o torneio em Anuel. Por isso, ao derrotar na final o Daniel Medvedev por 2-0, perde Miami, mas depois lá para cá tem tentado muito bem. Venceu recentemente o torneio de Barcelona, revalidou o título ao derrotar, ao despachar o Tsitsipas por 6-3, 6-4 na final. Veio de uma vitória sólida frente ao Dimitrov, 6-2, 7-5, 7-5, mas foi um jogo onde ele recuperou. Ele teve a perder 4-2, mas depois, lá está, é esta capacidade que distingue os grandes dos apenas bons. O Carlos Alcaraz é um jogador que do primeiro até o último set consegue manter a consistência da sua pancada, intensidade. É um jogador muito forte fisicamente. É um jogador que não hesita na forma como vai bater a bola, arrisca, mesmo perdendo um ponto, continua. E isto é muito importante. Depois vai encontrar aqui um jogador que vem muito desgastado fisicamente. Jogou o Munique, perdeu contra o O'Connell, perdeu contra o Daniel Medvedev em Monte Carlo, teve um jogo contra o Carlos Albano de 3 horas e 20 minutos. Contra o Grenier foi 57 minutos, um jogo rápido, 6-1, 6-0. Percebeu aqui a importância de ganhar alguma distância e ganhar rapidamente para diminuir o número de horas em corte, mas a verdade é que tem sempre mais horas em corte do que o Carlitos Alcaraz, que venceu 2-1 o Rosevuri em 2 horas e 18 minutos, e tem aqui também o Dimitrov com 1 hora e 32 minutos. Aqui a distância, além de idade, da física, mental, há a questão também de um acerto de contas. Para mim, Carlos Alcaraz é realmente favorito a ganhar esse jogo, seja por fator público, seja pelo jogador que é. No entanto, tem dificuldade em aceitar o modo 1-20. Acho que poderá ser um jogo curto, acho que poderá ser um jogo mais difícil do que nós estamos à espera. Olhando para as possibilidades, vou para o Carlos Alcaraz e over 18,5, 1,78. Outra opção que é válida, não acho que também vai ser assim um corretivo, será esse mais 4,5. Por isso vou aqui fazer duas entradas que são complementares. Só que aqui esse mais 4,5 estou protegido se o Zverev acabar por ganhar o jogo. Não é impossível acontecer em Roland Garros. E também vou aqui no Carlos Alcaraz e então over 18,5, 78, e também vou conciliar aqui o mais 4,5 do Zverev. Por isso são duas entradas com a mesma unidade e partimos para o próximo. Depois temos Struff para jogar com o Casquin. O mercado dá favoritismo ao Struff. Depois no jogo anterior contra o Lajovic colocou-lo como underdog, mas o Struff ganhou o Lajovic por 7-6, 3-6 e 3-6. Um Casquin que tem feito um torneio de Madrid muito interessante. Venceu o Shelby, venceu o Francisco Cerundolo, e o Casquin tinha um modo muito perto de 4. Aqui também contra o Tiafoe, um modo perto de 4 e acaba por ganhar. E aqui o mercado vai dar um modo perto de 4, que se tivesse eu entrado, andar o modo da G40. Okay. Já corrigiu o erro, digamos assim, não é? A questão é que será o primeiro jogo entre os dois. É verdade que o Struff tem feito torneios muito interessantes em terra batida. Tem um estilo de jogo que acaba por sair nessa superfície, mas o Casquin também. O Casquin é um jogador argentino, um jogador que é da terra batida. Parece-me que aqui vamos ter um jogo, e basta ver que nos últimos 5 jogos os dois jogadores têm 4 vitórias e 1 derrota. O Casquin perdeu com os Tsitsipas em Barcelona, e o Struff tinha sido eliminado pelo Karatsev na final da ronda de qualificação, mas depois é um lucky loser, aproveita uma distância e é repescado. Esse Struff em condições normais já estaria a ver o torneio no sofá. A verdade é que está a aproveitar muito bem o estatuto lucky loser, e parece-me que ele pode aqui muito bem chegar à próxima ronda. O que eu não acho é que haja esta discrepância de odds. Honestamente, eu acho que vai ser um jogo bem mais complicado do que o mercado sugere. Agora, em termos de mercados, vai ser complicado para mim encontrar aqui alguma coisa, na minha opinião. Porquê? Porque lá está, o handicap não vale a pena, porque o handicap pagou mais 3,5,
Uma derrota em 2 sets, uma diferença de pelo menos 2 jogos em cada set é fatal para a nossa entrada. Olhando aqui para os mercados, eu prevejo um set relativamente longo, o primeiro set principalmente. Dois jogadores a querer entrar bem. Considero que o Struff pode ser um jogador que pode oscilar menos, principalmente no capítulo do serviço, mas também entrar no 9,5 47 não é algo que eu queira. Esse jogo vai ser aquele que provavelmente é mais difícil de sugerir alguma coisa. Estamos aqui a olhar para o menos 12,5 do Cashin, 1,75, menos 12,5 aqui do Struff. Assim, eu aqui vou no menos 12,5 do Cashin, e a justificação é simples. O Struff é um jogador que dá a oscilar sempre muito menos no serviço que o Cashin. Depois, em termos de índices de confiança, o Struff está pelas lá em cima, está a aproveitar claramente o estatuto do Lucky Loser, está a aproveitar muito bem, tem deixado os jogadores atrás dos jogadores para trás. É para ter uma vitória difícil frente ao Leovic, mas é uma vitória que vai gerar ainda mais confiança, e o Struff é daquele tipo de jogador que cada ronda que passa vai ganhando mais confiança e torna-se um jogador mais perigoso. O meu grande receio é essa vitória 2-0 frente ao Tiafoe, mas para quem viu o segundo set, foi um jogo muito decidido no detalhe, tie break, e o Tiafoe, ao contrário daquilo que eu prevejo no Struff, fez 45% dos pontos no segundo serviço, não conseguiu salvar nenhum breakpoint. Parece-me que aqui a estratégia do Struff poderá dar cabo do sonho do Cashin. Eu vou aqui arriscar um menos 12,5. Ele ganha 2-7-0, quanto mais o jogo se prolongar, mais vejo vantagem do lado do Struff, pela consistência da sua pancada, pela consistência do seu serviço, principalmente por essas razões. O Cashin é um jogador que oscila mais emocionalmente aqui, por isso menos 12,5 do Cashin, interessante. Depois vamos ter a Maria Sakkari contra a Begu. Sakkari que fez um grande jogo contra a Badosa, por acaso tive a oportunidade de escrever, dar o contributo no Telegram, e a verdade é que aquilo que nós dissemos ou escrevemos por lá, estávamos certos. Se a Sakkari soubesse lidar com o peso da bola, o jogo mais físico da Badosa, mais tarde mais iria tirar vantagem, porque é um estilo de jogo. A Sakkari varia mais spin, profundidade, uma jogadora que deixa sempre a adversária sempre mais desconfiada, desconfortável no fundo do corpo, e a verdade é que Sakkari faz 73% dos pontos ganhos no primeiro serviço e 74% no segundo. O sucesso da Sakkari teve no capítulo do serviço, e principalmente na resposta ao segundo serviço adversário. Foi muito inteligente, posicionou-se, entrou um bocadinho de corte quando era a segunda bola, chapava a bola e deixava claramente a Badosa muito desconfortável, e a Badosa mesmo a devolver a bola era uma bola alta, uma bola que a Maria Sakkari entrava em corte e chapava a bola, e já quando morria para aí havia não havia longas trocas de bola. Ali era 3, 4, 5, 6 pancadas, ponto. 3, 4, 5, 6 pancadas, ponto. Não houve assim grandes pontos acima das 6 pancadas. E quando havia, a Maria Sakkari acabava por ganhar esses pontos. Principalmente os pontos mais importantes, a Maria Sakkari soube trabalhar melhor a sua estratégia e acabou por ganhar com toda a justiça. Begu ganha uma Samsonova, surpreendeu a vitória da Begu contra a Samsonova em determinado aspecto, porque a Samsonova teve bem a 3-0 no primeiro set e depois perde em 6-4, e no segundo set é a mesma coisa. Teve ali um 3-2, 3-3, 4-3, 4-4. Quando se pensava que a Samsonova estava a subir o seu nível para tentar imprimir velocidade, aceleração e tudo mais, ela é breakada, depois de estar a ganhar 30-0 no seu jogo de serviço, perde em 30-40, perde o serviço a 30. E depois lá está, a Begu aproveitou claramente o momento do jogo, uma adversária que claramente sentiu a derrota quando perdeu o seu serviço, e depois a Begu serve para 6-4 e fecha em branco. Aqui não vejo a Begu com essa facilidade. Além disso, se a gente for a ver, Maria Sakkari venceu o último jogo em São Petersburgo, a Begu por 2-1 em hardcore, depois venceu em Seul, na Coreia do Sul, e só perdeu em 2016 contra a Begu no Miami Open. Vitória da Sakkari. Se fizer um jogo tão bem conseguido como fez contra a Badosa, poderá ser um jogo decidido em 2 sets. Eu aqui vou Maria Sakkari menos 1,5. Não sei de 5, paga sempre um pouco melhor, e a vitória aqui, a Maria Sakkari a partida será com pelo menos dois jogos de diferença, não? Mesmo que seja 7-6, 7-6,
Para nós perdermos tinha que haver pelo menos um empate em termos de jogos. É possível, mas é extremamente improvável. Por isso, menos 1,5 a pagar aqui mais 15 ticks do que a odd, mais 10 ticks do que a odd da Sakari. E por último, e não menos importante, temos o jogo do Zapata Miralles contra o Stefanos Tsitsipas. Um jogo onde claramente o Zapata Miralles é um jogador especialista nessa superfície, mas também vai jogar contra outro especialista que é o Stefanos Tsitsipas. No entanto, teve um jogo extremamente complicado contra o Sebastian Baez. Ganhou o primeiro 7-7-5, depois perde o segundo em 6-3 e depois ganha em 6-3 o último. Aquele segundo set, para mim, e tínhamos falado por acaso da possibilidade do Stefanos Tsitsipas ganhar e menos 18,5 ou algo do género, mas não foi isso que aconteceu. O Stefanos Tsitsipas é um jogador que infelizmente pouco paciente, um bocadinho descuidado, um bocadinho muito relaxado, e as coisas depois dificultam. Claramente o Stefanos Tsitsipas tem jogo, principalmente depois de ganhar o primeiro set para ganhar o segundo. O problema é que muitas vezes ele é levado para as emoções, facilita e dificultou aqui um bocadinho a sua vida ao ganhar o jogo, mas a deixar mais horas em corda do que aquelas que seriam necessárias já a partir. No entanto, claramente todo o mérito do Baez, fez o que tinha que fazer, aproveitou um Tsitsipas um bocadinho mais relaxado e as coisas estiveram ali complicadas, porque o Tsitsipas mesmo no terceiro set e ali andou um bocado complicado, porque o Baez teve ali a oportunidade para se aproximar. Leva ali o break quando se via para 4-4, leva o break a 15, mas quando o Tsitsipas serviu para 6-3 também enfrentou 2 breakpoints. Depois conseguiu lidar melhor. Um Baez, pronto, sentiu claramente o peso da derrota, o peso do momento e acabou por ceder. Tsitsipas fez depois em 6-3, mas foi um jogo. É preciso ter faz soar os alarmes. Para quem gosta do Tsitsipas, para quem gosta de apostar essas odds baixas, cuidado. O Zapata Miralles, que venceu um ciclo, mas também 2-1, um jogo difícil, 2 horas e 23 minutos, 6-3, aliás, 3-6, 6-3 e 3-6. Mas é complicado porque no terceiro set o corredor Zapata Miralles perde consistência do seu serviço. 80% dos pontos ganhos no primeiro e no segundo serviço. O adversário Ciflin colocou apenas 61% dos primeiros serviços, mas em contrapartida, quando não colocou, apenas venceu 3 em 11 pontos no seu segundo serviço. O que mostra claramente que aqui a carga física já estava a pesar mais do lado do jogador russo e o Zapata Miralles a jogar em casa com o apoio do público soube lidar melhor com o desgaste físico e emocional. E a verdade é que, por exemplo, no último set o Zapata Miralles dispara 13 winners e comete apenas 4 erros não forçados. Jogador muito consistente. Agora vai jogar aqui contra um jogador que tem uma backhand na mão, um jogador que gosta de acelerar, um jogador que não pode jamais cometer o mesmo erro que cometeu contra o Sebastian Baez, porque aqui o desfecho poderá ser muito diferente. Que mercados é que podemos considerar aqui? Mais 4,5 do Zapata Miralles. Pensar numa diferença no máximo de 4 jogos em 2 sets. O Zapata Miralles também que pode ganhar um set, tal como o Sebastian Baez fez. Agora também acredito que aqui o Stefanos Tsitsipas vai ter que aprender com os erros. E a questão aqui é esta. Porque olhando para o estilo de jogo, vejo o Stefanos Tsitsipas com alguma vantagem no estilo de jogo. Fator casa, por lado do Zapata Miralles. O Zapata Miralles também vendo um jogo longo, no entanto tem vindo a jogar muito bem. Eu não gosto deste mercado, mais 7,5, pensar que ele faz outros jogos pelo menos. Também vai naquele sentido do mais 4,5 do Zapata Miralles. Aqui não há como fugir. Em termos de pré-live, é mais 4,5 do Zapata. É live. Ver como corre, podemos descobrir esta entrada com o Ender. Se vimos que o Zapata Miralles está um desastre, tanto no serviço como na resposta, podemos até cobrir e até reduzir um bocadinho o possível REC que nós podemos vir a ter. É um horário bom, está marcado para as 8h15 e será isso. Aqui não há como fugir, mais 4,5 do Zapata Miralles no 95. Pessoal, este foi o Ponto Break. Não se esqueçam de deixar aí o like, subscrever o canal e ativar as notificações. E vemos numa próxima oportunidade aqui, ainda no Motor de Madrid.